Boa noite a todos, shalom a todos. Estamos consagrando a nossa semana a Deus, amém? Essa não é uma atitude comum, vir à igreja no domingo. Tem um significado especial, tem um significado espiritual. Porque se as primícias são santas, diz a palavra de Deus, toda a massa, todo o restante é santo. O que é primeiro na nossa vida deve ser entregue a Deus. E quando você vem domingo à igreja, no primeiro dia da semana, você se apresenta a Deus e você está consagrando toda a sua semana a Deus. Então essa semana vai ser uma semana abençoada na sua vida, amém? Estamos numa série maravilhosa, Deus Socorro Bem Presente. Diga, Deus Socorro Bem Presente. Temos sido ministrados a respeito da intervenção de Deus nos momentos difíceis. E qual é a nossa atitude, são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos nesses momentos difíceis, para que possamos ver a intervenção de Deus. E nosso apóstolo tem ministrado essa série de uma forma tão especial, e nós temos sido realmente transformados no nosso modo de ver e de viver tempos difíceis em nossa vida. Porque para cada tempo difícil, Deus tem uma restauração, amém? Deus tem uma restauração. Restauração tem a ver com a identidade de Deus, tem a ver com o projeto de Deus, com o plano de Deus, porque Ele sabe que nós estamos sujeitos à queda, Ele sabe que nós estamos sujeitos a falhas, então Ele se coloca nas nossas vidas como um Deus restaurador, como um Deus de restauração. Hoje nós vemos aqui jovens cheios do Espírito Santo e de alegria, voltando do encontro, restaurados. É projeto de Deus a restauração das nossas vidas. E eles foram restaurados no encontro, restaurados na comunhão com Deus, restaurados em família, restaurados em relacionamentos, em projetos e ideias, restaurados em vida, em vigor. Porque hoje nós vemos jovens que perderam o vigor, perderam a ideia, a disposição, a alegria de viver. E, infelizmente, as taxas não são anunciadas porque elas são realmente alarmantes. E há um protocolo junto aos órgãos públicos para não anunciar o volume, as taxas de suicídios entre jovens e adolescentes. Então essas notícias elas são podadas, elas são cortadas, justamente para evitar que esse assunto tome relevância. Mas as autoridades estão preocupadas mesmo, e nós devemos estar também preocupados e ocupados com isso, mas nós temos a segurança e a confiança de que o nosso Deus é um Deus restaurador, é um Deus de restauração, e não importa a idade, não importa se você é um adolescente, um pré-adolescente ou ainda uma criança, se você é um jovem adulto, um senhor, ou está realmente na melhor idade ativa, não importa, o nosso Deus é um Deus restaurador para a sua vida, amém? Dê um aplauso a Ele, aleluia, aleluia. Nós vamos discorrer a respeito desse tema, Deus da restauração, tomando por referência o livro de Neemias. E o livro de Neemias é muito especial, porque ele é um livro que trata da restauração. Entenda que Neemias, ele era contemporâneo de Esdras. E Esdras já havia retornado, tanto Neemias como Esdras viviam no exílio. Jerusalém havia sido saqueada, destruída por Nabucodonosor, e desde então, os jovens, os homens, foram transportados, e mulheres também, foram transportados de Jerusalém, de toda Israel, para o reino da Caldeia, na região da Síria. E ali Israel ficou durante muitos anos. O povo estava realmente querendo voltar
para a sua terra. E quem deu o primeiro passo para esse retorno foi Esdras. Esdras era um sacerdote, e ele se colocou diante de Deus com uma angústia no coração, porque o templo de Deus em Jerusalém estava destruído. E Esdras se propõe então a voltar para Jerusalém e pede autorização para o rei para a reconstrução do templo. E o templo é reconstruído. Não foi uma história simples, não vamos falar sobre Esdras hoje, vamos falar sobre Neemias, mas foram 21 anos para a restauração, para a construção do templo. Na verdade, o templo foi construído, era um novo templo. Mas agora Israel estava vivendo já em Jerusalém, o povo de Deus, uma parte em Jerusalém, passando dificuldades grandes, extremas, terríveis. E outra parte estava vivendo no reino da Caldeia. Essa segunda parte que estava vivendo no reino da Caldeia, uma parte estava com Esdras, a segunda parte estava com Neemias. Neemias estava no palácio, e nós vamos ler lá, Neemias capítulo 1, versículo 1, põe na tela para mim, por favor, Neemias capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filhos de Acalias: e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, Susã, a mesma fortaleza onde o rei Assuero casou com a rainha Ester, né? Versículo 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Vamos parar por aqui. A situação, o quadro, a notícia que Neemias recebe, quando ele indaga seu irmão, era irmão de sangue, quando ele volta, Hanani volta de Jerusalém, imediatamente Neemias pergunta: como está o povo em Jerusalém? E a notícia foi avassaladora, a notícia foi a pior. Neemias ouviu o que ele não gostaria de ouvir: os muros estão destruídos, as portas estão queimadas a fogo, o povo está em grande miséria e em desprezo. Diante dessa notícia, Neemias teve um abalo emocional, ele se impactou com aquilo. Versículo 3, coloca aí, no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se abala realmente, emocionalmente, ele chora, ele paralisa, porque não era uma notícia boa. E aí nós ministramos e perguntamos: como você reage diante das dificuldades? Como nós reagimos diante das dificuldades? É muito natural que nós, quando recebemos uma notícia ruim, nós fiquemos abalados. É muito natural. É muito natural até que fiquemos um pouco paralisados. É natural até que venhamos a chorar, a desabar, o mundo desaba, quando nós recebemos alguma notícia grave, que uma tragédia, algo que nós não queremos que aconteça, está acontecendo. Realmente toca a nossa vida. É muito natural que você se abale, é muito natural que você chore, é muito natural que eu me perturbe, é muito natural que eu me comova com essa situação, faz parte de nós. A tristeza é um dos elementos do comportamento humano. Nós não podemos viver sem esses elementos. A tristeza é um desses momentos. Mas a tristeza
ela tem que ter prazo de validade, ela tem que ter prazo de validade. A tristeza na nossa vida não pode ser um estilo de vida, a tristeza na nossa vida não pode ser paralisante ao ponto de que não tomemos mais nenhuma atitude. A tristeza na nossa vida tem que ter um propósito de nos fazer mover da situação que nós estamos. A tristeza não vem apenas para você refletir, mas faz também você agir. E assim, Neemias, ele não vive a sua tristeza. A Bíblia diz que por alguns dias ele lamentou mesmo, por alguns dias ele ficou decepcionado. E a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, é um tempo. Ela acontece na nossa vida por um tempo, mas ela não pode permanecer. Ela não pode virar esse tempo. Quando esse tempo cessa, a tristeza tem que ir embora, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós não vamos viver movidos pela tristeza, nós não vamos viver paralisados pela tristeza. Nós temos que buscar uma renovação. E onde nós vamos buscar isso? Buscar em Deus. Veja que ele não ficou triste, ensimesmado, se trancou num quarto escuro e ficou ali curtindo a sua tristeza. Não. O que ele fez? Ele esteve jejuando e orando perante Deus. Sabe, uma das coisas que virou uma chave na minha vida e vai virar uma chave na sua vida, é quanto é de tempo que você tem de intimidade com Deus. Quanto tempo você vai para Deus? Quanto tempo você passa com Deus? Alguns até podem dizer: pastor, eu estou o tempo todo com Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho aqui. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e ela estava falando, estávamos conversando em família, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você está fazendo tantas coisas para Deus, e você não está tendo tempo para Deus. Então não é o quanto você faz, não é o quanto você se move, é quanto tempo você passa com Ele, quanto tempo de intimidade você tem com Ele. Esses dias eu falei na célula lá, com os homens, e dizendo assim: olha, se você me disser, você passar um ano, orando, pelo menos 15 minutos por dia, todos os dias, aí se não funcionar na sua vida, vem reclamar comigo, que aí eu vou desistir. Porque a oração e a intimidade com Deus são uma chave que vão mudar realmente a sua vida, amém? Vai mudar a minha vida e a sua vida, muda, e eu experimentei isso, eu posso constatar isso. É assim, a intimidade, a oração, não é chorar, se lamentar. Eu acho muito natural que você chore e se lamente, mas diante de Deus, amém? Diante de Deus, você não é pior, você não é a vítima do mundo, você não está debaixo dos pés de ninguém, você é filho de Deus, vai para a presença dEle, chora diante dEle, e Ele vai trazer resposta e restauração sobre a sua vida, amém? Vamos dar um aplauso a Jesus, que Ele merece. Ele esteve diante de Deus. Por quê? Porque os muros estavam derrubados, e as portas estavam queimadas. Não haveria como haver prosperidade em Jerusalém se não houvesse muros. Os muros significam proteção, os muros significam segurança, os muros significam cuidado. Então, quando nós estamos protegidos e seguros, nós desenvolvemos grandes projetos. Você não desenvolve projetos se você está inseguro. Você não avança nas suas conquistas se você não tem confiança, se você não tem segurança. Então, muros arrebentados e portas queimadas falam de uma vulnerabilidade, tanto emocional como espiritual e financeira.
não há como prosperar, não há como Israel crescer. Os planos estariam frustrados, o templo já estava erguido, mas a cidade não tinha estrutura, porque o muro é que dava estrutura à cidade, é o muro que estabelecia o nível de proteção, de segurança e de respeito. Uma cidade sem muro é uma cidade que não tem respeito. Naquele tempo, os muros significavam a proteção, a segurança, e a partir dos muros, sim, é que as pessoas iam construir as suas vidas novamente. As pessoas teriam segurança, eles não estariam expostos a qualquer viajante que passasse por ali. Jerusalém, nos primeiros mapas geográficos do mundo, os primeiros mapas mundi que fizeram, Jerusalém era o centro do mundo, era o centro do mundo. Depois passou para Paris, né? Paris passou a ser o centro do mundo, e depois tiveram outras definições aí para centro do mundo, mas perdeu-se essa concepção de centro do mundo, mas antes era Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo. Por quê? Porque as rotas internacionais passavam por ali, e por isso Jerusalém era uma cidade muito visada. Jerusalém foi destruída e reconstruída 17 vezes. Ela foi totalmente destruída e reconstruída 17 vezes. Quando você vai a Jerusalém, você desce umas escadarias, você desce e você encontra várias Jerusaléns em cima daquela Jerusalém. Porque ia sendo reconstruída uma em cima da outra. Então você encontra casas, você encontra por cima daquele chão que você está passando lá, tem casas lá embaixo construídas. É impressionante. Então, uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. Uma vida sem muros é uma vida que não pode prosperar. Uma vida que vive em insegurança, em incerteza, que vive à mercê de qualquer influência externa, de qualquer sopro externo, você já treme, você não tem segurança. É por isso que nós temos que reconstruir muros, nós temos que reedificar portas, nós temos que estabelecer a nossa vida, quem entra e quem sai, com a autorização de Deus que está na nossa vida, amém? Não podemos permitir que a nossa casa não tenha muros, nossa casa espiritual, eu digo. A nossa casa espiritual tem que ter muros, o nosso coração tem que ter muros, a nossa família, o nosso casamento tem que ter muros, a nossa geração, a nossa descendência, obrigado, tem que ter muros de proteção. E quem vai construir esses muros? Nós, diga eu, você e eu temos que construir esses muros, para que nós possamos prosperar e para que nós possamos crescer. Enquanto estivermos com os nossos sentimentos, as nossas emoções vulneráveis, nós não vamos crescer. Mas quando nós sentimos segurança, e os muros trazem segurança, e por isso que a Bíblia diz que Deus é como um muro à nossa volta, é um muro de proteção à nossa volta, e este tem que ser o seu muro na sua casa, na sua família, na sua geração, na sua descendência, na sua vida, o nosso Deus, amém? Ele tem que ser o nosso muro de proteção. Vamos seguir aqui, o versículo 5, pode colocar o 5, isso, e disse, olha ele como ele orava, Deus, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti,
também eu e a casa de meu pai temos pecado. A primeira identificação de Neemias foi que aquela situação não veio por acaso. Aquela situação tinha uma causa, e a causa era o pecado. E o que é pecado? Pecado é se afastar do propósito de Deus. A palavra pecado significa falta, erro, dano, equívoco. É isso que se chama pecado. Pecado, originalmente, no hebraico, era quando o arqueiro errava o alvo. Toda vez que o arqueiro errava o alvo, ele pecava. Havia uma falta, um erro, um equívoco. Isso é pecado. Todas as vezes que nós estamos fora do propósito de Deus, nós estamos pecando. Às vezes pecado para você pode parecer uma coisa tão grotesca, tão grave, tão absurda, e você diz, eu não peco, que isso? Eu não faço essas coisas. Mas se você está ouvindo a voz do Espírito Santo e não está obedecendo, se você tem um propósito, se Deus tem um projeto na sua vida, e você não está cumprindo esse projeto, estamos em pecado. E o pecado, ele traz consequências. O pecado, primeiro, ele nos afasta de Deus, não porque Deus não nos ame, não, é porque nós nos afastamos dele mesmo, porque nós tomamos uma direção diferente daquela que Deus quer, nos afastamos de Deus, e depois vivemos as consequências desse afastamento, porque quando estamos afastados de Deus, estamos sujeitos a toda intervenção do mal na nossa vida, e o pecado traz a separação, a consequência disso é a tragédia, é o dano. Não tem como você viver uma vida longe do propósito de Deus e achar que vai dar tudo certo. Não tem como dar tudo certo. Não tem como funcionar a palavra de Deus para você se você não vive o propósito, se você não vive, não entende a palavra e não cumpre os princípios de Deus, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Isso é pecado. E Neemias identificou claramente que era o pecado que estava afastando Israel de Deus, era o pecado que havia gerado aquela situação. Então ele se coloca diante de Deus para confessar. E aqui é uma chave, porque o pecado, ele traz a destruição, mas o arrependimento, a confissão produz o arrependimento, e o arrependimento produz a bênção de Deus na nossa vida. Deus faz restauração em nós, a partir do quê? Da confissão e do arrependimento. Mas o que é mais interessante é que Neemias, ele não apenas confessa os seus pecados, ele confessa o pecado dos seus pais, ele confessa o pecado de uma nação, ele se coloca como Deus, ele entra diante de Deus e se coloca como intercessor, e esse é o verdadeiro papel do intercessor. Ele se coloca diante de Deus no lugar daquela pessoa que precisa de um perdão, precisa de uma intervenção de Deus, porque é muito fácil nós criticarmos, é muito fácil nós apontarmos o dedo, que tal pessoa na nossa casa, na nossa família está pecando, está fazendo as coisas erradas, na nossa nação estão fazendo as coisas erradas, mas nós temos que entender que nós somos a nossa família, nós somos a nossa cidade, nós somos o nosso estado, nós somos a nossa nação, nós somos a humanidade. Então, quando você aponta o dedo para alguém, você está se incluindo nessa situação, porque você faz parte disso, isso é a sua história, você está ligado a essa situação que você está descrevendo. Você precisa confessar, não confessar apenas os seus pecados, você tem que levar diante de Deus o arrependimento por toda a sua família, por toda a sua nação.
Nós aprendemos muito isso no curso de libertação pessoal e nos cursos de oração, de intercessão, a intercessão geracional, a confissão geracional. Quantas vezes nós vimos aqui um jovem que falou assim, a respeito do pai, e qual é a solução para isso? Qual é a solução para uma família que está vivendo um vínculo do mal, um problema, uma consequência de pecado? Qual é a solução para isso? Confissão e arrependimento. Ah, mas meu pai não está mais vivo, não está mais aqui, como que eu faço agora? Confissão e arrependimento. Você é sua família, você tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado, Pai. Nós, como família, você se apresenta como a sua família, você se apresenta diante de Deus, em vez de você ficar dizendo que o seu marido não obedece a Deus, não cumpre as coisas de Deus, se apresente diante de Deus, no lugar do seu marido, e fala: Senhor, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado do meu casamento. Coloque-se diante de Deus no lugar da sua esposa, coloque-se diante de Deus no lugar dos seus filhos, apresente-se diante de Deus, porque essa situação não é do outro, essa situação é sua, você tem que assumir isso. Foi isso que Neemias fez. Neemias queria uma intervenção de Deus, e ele se coloca diante de Deus para pedir perdão pelos pais dele. Meus pais pecaram, o povo pecou, nós pecamos, e ele se inclui nisso. Eu não sei se ele era um pecador ou não, mas provavelmente pela história dele, ele era um homem reto, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que obedecia a palavra de Deus, que tinha um coração sensibilizado ao toque, ao chamado de Deus, mas ele se inclui nisso, e esse é o verdadeiro intercessor. Seja intercessor da sua família, amém? Seja intercessor do seu casamento, seja intercessor dos seus pais, seja intercessor dos seus avós, seja intercessor dos seus filhos, seja intercessor do seu bairro, seja intercessor da sua cidade, seja intercessor da sua nação, seja intercessor da humanidade. Você faz parte disso, amém? Aleluia, glória a Deus, é para Ele. Seja intercessor, é uma chave que você vai usar para chamar o favor de Deus, porque aí vem a graça, vem o favor de Deus, vem a misericórdia. Vamos ver lá o versículo 11, diz ali: Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está dizendo aqui? Ele era o copeiro do rei, e ele precisava de um decreto do rei, para ele poder agir diante daquela situação. Ele não ia ficar apenas se lamentando, ele não ia ficar apenas chorando, ele nem ia ficar apenas jejuando e orando. Ele precisava sim tomar uma atitude, e ele decidiu tomar uma atitude, diante de quem? Do imperador. Ele precisa de uma autorização, ele precisaria de recursos para reconstruir o muro. Então ele vai diante do imperador, e precisa do quê? Do favor, da graça. Ele precisa que o rei tivesse misericórdia dele, compreendesse aquela situação, e ele sabia que era muito difícil ele explicar aquilo, mas ele era uma pessoa de confiança do rei, ele era copeiro, e o copeiro naquele tempo, ele era uma pessoa de extrema confiança, porque o rei não podia beber um vinho, provar uma bebida, uma água, nada, nenhuma comida, se o copeiro não estivesse fiscalizando aquilo, como foi feito, quem fez, quando fez, como fez, porque
era comum as mortes por envenenamento, muito comum. Então os reis, eles tinham um copeiro, que além de acompanhar toda a produção dos alimentos, ele provava os alimentos antes do rei comer. Se tivesse algum veneno, quem ia morrer era o Neemias. Então ele era uma pessoa de extrema confiança, ele era um guarda da vida do rei, na questão de alimento. E ele precisa então, diante de Deus, de um favor, uma graça. Ele precisa diante de Deus, uma intervenção no coração de um homem que tinha todo o domínio e não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. Com a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele não precisaria se preocupar com isso. Mas Neemias vai e apresenta a sua petição diante do rei. Vamos ver lá no livro, no capítulo 2, versículo 4 diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? E aí ele diz: então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. E depois lá no versículo 8, no final do versículo 8, ele diz assim: e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da... Aí ele vai pedindo tudo que ele precisa de cartas de autorização, cartas de passagem para passar pelos reinos, ele precisa de guardas, ele precisa de tudo, ele precisa de madeira, e ele vai pedindo tudo, e ele termina dizendo: e o rei me as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O que é interessante aqui é que o rei, ele não era um servo de Deus, ele não estava preocupado com o povo de Deus e nem com a casa de Deus. Mas quando Neemias ora a Deus e ele toma uma atitude de ir diante daquele que tinha recursos, e ele faz um pedido, ele diz que o favor de Deus, a graça de Deus, mudou o coração do rei, e então ele pôde obter tudo aquilo que ele precisava para a restauração. É isso que vai acontecer na sua vida, amém? Você pode pensar assim: mas como? Eu não tenho recurso, eu não tenho condições de levar esse projeto avante, eu não tenho condições de pensar nessa ideia e colocar essa ideia no papel, eu não tenho condições de sozinho trazer esse projeto à realidade. Você começa a orar, porque Deus vai levantar pessoas e vai conectar pessoas na sua vida, que vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vai fazer o extraordinário. Se você crer, se Deus derramar a sua graça sobre você, tudo te será possível, amém? Não tem barreira, não tem resistência, não tem impedimento para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus sempre vai levantar alguém para te abençoar. Deus te conecta a pessoas para te abençoar. Deus vai levantar alguém para abençoar a sua vida, amém? E mais do que isso, Deus vai te levantar para abençoar a vida de muitas pessoas. Dê um aplauso a Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. No texto diz aqui, que no versículo 9, então fui aos governadores da além do rio, deles as cartas do rei, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, ele foi abastecido, protegido, ele foi autorizado. Agora o versículo 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Houve uma oposição àquele projeto.
Entenda uma coisa, que os projetos de Deus na sua vida vão levantar oposição. E não é porque é de Deus que não vai ter oposição, vai ter oposição sim. É natural que as oposições aconteçam. Mas as oposições vão se levantar para cair em nome de Jesus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, aquilo que Deus está preparando para você, as autorizações que Deus já assinou no mundo espiritual, ninguém vai cancelar, amém? Ninguém vai cancelar, porque Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é El Shaddai. Você tem um projeto aí? Levanta a sua mão, você que tem um projeto aí, você que tem um projeto aí, e precisa do favor do rei. Você tem um projeto aí, eu quero ser profeta na sua vida agora, amém? Quero ser profeta na sua vida, para dizer, Deus já te deu autorização, as cartas estão escritas no céu, e você vai passar pelos territórios em paz, e os exércitos de Deus vão te proteger, e aonde você chegar, chegará a restauração do Altíssimo. Você recebe? Diga, eu recebo. Dê um aplauso a Ele, amém? Aleluia. Glória a Deus. A oposição vem, meu irmão, não se abata com a oposição, não. Não se abata com a oposição. Engraçado que eles se desagradaram extremamente que alguém viesse socorrer, viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Como que alguém? Imagine a situação, eles estavam ali, zombando dos filhos de Israel, zombando dos habitantes de Jerusalém, achando graça com aquela situação, tirando vantagem daquilo, porque eles eram exploradores, eles vendiam, eles emprestavam a juros altos, eles exploravam economicamente aquelas pessoas, eles queriam que aquelas pessoas continuassem pobres, continuassem miseráveis, eles queriam que aquelas pessoas se tornassem cada vez em situação mais degradante. Então, quando eles viram que alguém se preocupou, eles ficaram, como? Mas como? Alguém está se preocupando com esse povo? Mas como alguém está se preocupando com essa pessoa? Deus levanta alguém para trazer socorro e para trazer vitória sobre a nossa vida, amém? Deus sempre vai levantar alguém que tem compaixão e que tem misericórdia, que sabe nos amar como precisamos ser amados. Deus sempre vai levantar alguém para alcançar e tocar a sua vida com paz, com alegria no Espírito Santo, para te dar direção. Deus sempre vai levantar alguém para te dar direção e para te dar consolo, amém? Ele é o nosso Deus. Ele vai levantar alguém, e vai ter gente que vai assustar, mas como uma pessoa dessa, agora, de repente, do nada, como que foi acontecer isso? A oposição do inferno, mas a oposição do inferno vai se calar em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai fazer, amém? Em nome de Jesus. E aí, olha a sequência da restauração, nós estamos falando de restauração, amém? Digam, meu Deus é um Deus de restauração, e a restauração passa por esse processo, passa pelo processo de tomar conhecimento da situação. Versículo 12, versículo 11, cheguei em Jerusalém, e estive ali 3 dias, versículo 12, e de noite me levantei, e eu poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Então, ele separa alguns homens, não conta nada para ninguém, e faz uma investigação na situação, vai entender, conhecer o verdadeiro estado de Jerusalém, realmente se aquela situação, ela se conformava, ela se moldava ao relato que ele tinha recebido. Ele vai a Jerusalém com poucos homens de confiança. E isso aqui é o interessante, queridos, é que
Tem coisas que não é para todo mundo. Tem coisas que não é para todo mundo. Porque poucos homens, alguns homens, vão ter discernimento da situação. Alguns vão ter discernimento de como realmente as coisas estão. Alguns não vão se enganar pelas aparências. Alguns não vão se mover por relatos falsos. Alguns não vão se mover por fake news, por notícias equivocadas. Alguns não vão se mover por pessoas que estão levantando vozes de oposição. Alguns. Mas eu quero dizer que você é um desses alguns que Deus tem separado para entender o seu território, entender o lugar que você foi colocado. Tenha compreensão espiritual. Tenha discernimento espiritual, amém? Discernimento, onde você está, como funciona o seu trabalho, como funciona, o que está acontecendo realmente na sua família. Há algum tempo atrás, eu comecei a ser um verdadeiro vigia da minha casa, vigia mesmo, e eu quando percebo alguma coisa que não está legal, eu já vou orar e jejuar. Às vezes não falo com ninguém, não vou para casa almoçar, mas alguma coisa não está certa, eu vou orar e jejuar, eu vou colocar diante de Deus, eu vou colocar diante do Senhor, e nas minhas orações, eu sempre tenho um momentinho para dizer: cai fora, diabo, sai da minha casa, da minha vida, da minha família, eu não te autorizo tomar lugar na minha casa, bate em retirada, em nome de Jesus, e ele sai, viu? Ele sai. Tome conta da situação, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus projetos, e depois, ele foi levado, então, ele entendeu que realmente as coisas estavam como tinham sido relatadas. Contemplei, versículo 13, contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que haviam sido consumidas pelo fogo. Ele toma conta da situação, ele constata o que está acontecendo, e agora o que ele faz? Ele toma uma decisão, ele parte para uma ação. E qual é a ação dele? Ele chama o povo para restaurar os muros, ele chama o povo para fazer a obra. Nós temos que ter ação, amém? Tem oração, a oração é importante, o jejum é importante, o jejum é muito importante. Jesus disse: essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Tem demônio que só sai com jejum, meu irmão, não tem jeito. Tem problema que só jejum. Tem gente que ora e lê a Bíblia, mas não jejua. Mas precisa jejuar, porque o jejum é poderoso. Ele não muda Deus, mas ele te muda e te dá autoridade espiritual contra o inferno, amém? É o jejum. Mas não é só jejum, oração, tomar conta da situação, é tomar uma atitude, ter uma atitude de restauração, é tomar um passo, e um passo de restauração é um passo de coragem, porque existem as oposições estavam declaradas, as oposições estavam claras, mas ele tomou uma atitude para restaurar os muros. E é por isso que nós devemos tomar atitudes. O que é que precisa ser restaurado na sua vida? O que é que precisa ser restaurado em você? Talvez a alegria do casamento não exista mais. Queridos, esse negócio de dizer que o tempo passa e a gente vai esfriando, esfria se quiser, viu? Esfria se quiser. A alegria tem que ser renovada. A alegria do casamento, a alegria de estar com o seu marido, a alegria de estar com a sua esposa, a alegria de conviver com seus filhos, ter alegria na sua casa, isso é possível, amém? Nós vivemos isso, eu vivo isso. Muitos pastores aqui, eu creio que todos os pastores aqui vivem isso.
Muitos aqui na igreja vivem isso, e você também vai viver isso em nome de Jesus. Alegria do casamento, alegria de estar em família. O que é que precisa ser restaurado na sua vida? Projetos que foram perdidos? Projetos que foram sepultados, mas que o seu coração ainda pulsa por eles? O que é que foi sepultado na sua vida? O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos, amém? O nosso Deus é um Deus que levanta projetos que estão derrubados. O nosso Deus é um Deus que restaura vidas, relacionamentos. O nosso Deus é um Deus restaurador, e é por isso que está sendo ministrada essa palavra aqui esta noite, para que aquilo que está precisando ser restaurado na sua vida, seja restaurado em nome de Jesus, amém? Mas a restauração passa pelo quê? Confissão, arrependimento, entendimento, a busca de Deus e uma atitude. Se você ficar esperando cair do céu, não vai cair, meu irmão. Deus deu autoridade, Deus deu o favor dele, e tudo que nós precisamos é do favor, da graça de Deus. Se você tem o favor, a graça de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Confia, meu irmão, dá um passo, que Deus vai colocar caminhos para você, luz para você. Tome uma atitude de restaurar o seu casamento, de restaurar a alegria do seu casamento, de restaurar a alegria na sua casa, de restaurar a sua vida espiritual, de restaurar o seu ministério. Tome uma atitude, dê um passo diante daquilo que Deus tem para você. O grupo de louvor pode vir. E nós queremos encerrar dizendo exatamente isso. Sempre Deus vai usar alguém. Sempre Deus vai usar alguém. E Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu me lembro quando eu tinha feito um concurso já. Na verdade, eu estava passando por depressão. Eu era advogado, parei de advogar, entrei num processo depressivo por causa de alguns problemas familiares, e comecei a viver da caridade alheia. Na verdade, Deus usou um cunhado meu para me levar de vez em quando um sustento toda semana, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha dinheiro para comprar leite. Era um advogado, desempregado, sem nenhuma motivação na vida. E Deus usou uma pessoa e falou assim: por que você não faz um concurso público? Eu já tinha feito vários concursos, não tinha passado. E aí ela falou: faz um concurso menorzinho, um concurso, quanto você precisa para viver? Eu falei: olha, na verdade eu não estou ganhando nada hoje. Se eu ganhasse R$2.000, eu ia estar tranquilo, muito melhor do que eu estou hoje. E ela falou: faça um concurso de R$2.000. Eu falei: não, olha a minha idade, eu vou fazer um concurso de R$2.000, eu vou chegar ali, brigar com um jovem que está começando a faculdade agora. Faça um concurso de R$2.000. E eu fiz o primeiro concurso. Na verdade não era o primeiro que apareceu, e no primeiro que apareceu, eu já tinha um saláriozinho razoável, não era grande coisa, mas era um salário razoável. Eu passei naquele concurso, aquilo me deu uma alegria, uma disposição tão grande, imediatamente já comecei a ver cores na vida, que eu não conseguia ver. Deus usou alguém, e eu estava lá trabalhando, e alguém chegou e falou assim: Enivaldo, vai ter outro concurso aí, por que você não faz? Eu falei: não, hoje eu não estou com cabeça para fazer concurso, eu não estou com cabeça para estudar, eu vou ficar aqui mesmo. Ele falou: faz, rapaz, faz, o que custa fazer?
falei, mas eu não vou nem estudar. Ele falou, não, você já estudou tanto, por que você vai estudar mais? Não custa nada fazer. E eu fiz. E quando eu abri a prova, eu conto até para as pessoas que me procuram sobre dicas de concurso, eu digo, o dia do seu concurso vai chegar. E o dia do seu concurso vai chegar, amém? Você que faz concurso aqui, você vai ser aprovado em nome de Jesus. Não desista. Eu abri aquela prova e eu sabia tudo da prova. Eu falei, meu Deus, não é possível. E eu me lembro que eram, acho que 38 mil candidatos, alguma coisa assim, para 80 vagas. No Brasil inteiro, 38 mil candidatos para 80 vagas. E eu fui o 40º colocado. Eu fiquei nos 40 primeiros. Deus usou alguém. Perceba os sinais de Deus na sua vida, amém? Deus vai usar alguém para te dar direção, amém? Deus vai usar alguém para falar ao teu coração. Deus vai usar alguém para te dar uma luz. Deus vai usar alguém para te dizer o que é que o céu tem preparado para você. E você vai se levantar, e você vai tomar uma atitude, e você vai à luta, e Deus será contigo, amém?